A seguir, Hora da Notícia. O que muda com o decreto da posse de armas assinado pelo presidente Bolsonaro? Uma redução de 50% no número de vítimas fatais no trânsito de Passo Fundo. Esse é o menor índice de acidentes dos últimos 5 anos. O resultado da audiência pública de validação do diagnóstico de revisão do plano diretor. A gente vai falar sobre esse assunto com a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert. E ainda um mercado que não para de crescer, o de turismo para idosos. Hoje é quarta-feira, é 16 de janeiro, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje com dados positivos. Uma redução de 50% no número de vítimas fatais do trânsito de Passo Fundo. Quando comparado com 2017, o ano de 2018 registrou 8 mortes. Esse é o menor índice de acidentes dos últimos 5 anos. A imprudência é o principal motivo dos acidentes de trânsito registrados em Passo Fundo. E não é só por parte dos motoristas, dos pedestres também. Só em 2018 foram 2.817 acidentes. E apesar de muitas ilegalidades continuarem acontecendo, o ano passado registrou o menor índice de acidentes com vítimas fatais. Foram 8 pessoas, sendo 50% a menos do que 2017. Trabalho de fiscalização, orientação, operações balada segura, as operações de consumo de bebida alcoólica em via pública também colaboram para esse número se reduzir, né? Mas principalmente eu vejo assim que a conscientização do nosso usuário, tanto do pedestre como do condutor, ela vem mudando no decorrer dos anos. Fazer com que as pessoas entendam que o trânsito mata, o trânsito faz vítimas se eu não for responsável na direção do veículo. O município tem 72 agentes de trânsito, mas para atender toda a demanda é necessária a contratação de cerca de 40% a mais de servidores. Além de ações de educação para o trânsito, em 2018 a Prefeitura investiu na sinalização de alguns pontos da cidade. Continuar a questão da educação para o trânsito, trabalhando com as crianças, né? Trabalhando com os idosos, que são um grupo das principais vítimas hoje no trânsito, né? Mais frágeis, são os idosos e as crianças. Trabalhar também a fiscalização, também a conscientização das pessoas e continuar também com o trabalho de operações balada segura, operações de consumo de bebida alcoólica em via pública, que num somatório total disso, a gente pretende, nesse ano de 2019, fazer com que esses números diminuam ainda mais. O presidente Bolsonaro assinou o decreto flexibilizando a posse de armas. Assunto para Zulmara Colucci, aqui no Hora da Notícia. Zulmara. Olha, Thaís, uma promessa de campanha que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, foi cumprida ontem ao assinar o decreto que flexibiliza a posse de armas. Texto do decreto permite aos cidadãos residentes em áreas urbanas e rurais manter a arma de fogo em casa, desde que cumpridos os requisitos de efetiva necessidade, a serem examinados pela Polícia Federal. Pelo decreto, o cidadão que cumprir esses requisitos poderá ter até 4 armas em casa, desde que fechadas em um cofre ou em local com tranca, como está no decreto. Além disso, o decreto altera o tempo de renovação do registro, passando para 10 anos. Entre os requisitos para aquisição de armas, o decreto estabelece ainda que terá direito o cidadão que morar em cidade ou estado onde a taxa de homicídio seja superior a 10 para cada 100 mil habitantes. Também morar em áreas rurais ou for dono de estabelecimentos comerciais ou industriais. Lembrando que há uma diferença entre o posse e o porte de arma. A posse dá direito de manter a arma apenas em casa ou no trabalho. Para sair da residência com a arma, é preciso autorização para o porte, que garante ao cidadão circular com essa arma fora de casa. Ou trabalhar no estabelecimento comercial a que ele tem direito, ou seja, poder andar com ela na rua. O porte de arma não é objeto do decreto e obedece uma legislação mais rigorosa.
O tema, como a gente percebe, ele é polêmico e não é de hoje. É por isso que o programa Painel vai debater esse assunto na próxima terça-feira. Estarão comigo no programa o delegado da Polícia Federal, Mário Vieira, o promotor de justiça no município de Lagoa Vermelha e também professor aqui na UPF, Henrique Reck Neto, e o vereador Márcio Patucci, que coordena uma comissão sobre segurança pública na Câmara de Vereadores. O painel começa às 8 da noite, ao vivo, aqui na UPF TV, no canal 4 aberto, 14 da NET, na Rádio UPF também e também nas redes sociais. Ontem à noite, o painel debateu a reforma da Previdência, aliás, com um elenco extremamente qualificado para esse assunto, né, Zumara? É verdade, Zumara? estavam aqui o Saul Spinelli, que é vereador, o professor Ginês de Campos, que é economista, e a professora Edmara Saquete Riso, e com participação do público, não é, Thaís? Várias pessoas questionando. Que bacana. Olha, a gente vai mostrar agora um pouquinho de como foi o debate de ontem à noite, que reprisa hoje, às 11 horas da noite e também amanhã às 10 da noite. A questão da Previdência, ela é questão central. Crucial. Crucial. Ou nós fazemos a reforma da Previdência ou nós caminhamos inexoravelmente para o dia do juízo fiscal. Né? Quer dizer, um colapso nas finanças públicas do país. A discussão de aposentadorias de pessoas que não ultrapassa R$6.000. Ou seja, se deu tudo certo na vida do contribuinte, vai ser no máximo R$6.000. Ninguém vai ganhar 10, 15, 20, 30 mil. É nessas aposentadorias que estão mexendo. E não estão falando, então, o que é o ideal? O ideal é o que os nossos colegas aqui falaram. Primeiro, o senhor Ginês falou na questão da previdência pública, a privada, porque o dinheiro é um só. É o dinheiro do contribuinte, é o imposto que todos nós pagamos. Portanto, mesmo que venha uma nova regra, aquele direito anterior vai ser reconhecido. Então, cuidado ao tomar a decisão de aposentar-se sem antes observar as consequências disso. Até para não se arrepender depois. Exatamente, porque a aposentadoria é definitiva, não há nenhuma forma de recálculo do valor, de desaposentação que a gente já teve na história do Brasil. Agora... Depois do intervalo, a gente fala sobre um mercado que não para de crescer, o de turismo para idosos. Nós já voltamos. Foi realizada ontem à noite a audiência pública de validação do diagnóstico participativo dentro do processo de revisão do plano diretor. Quem nos traz o resultado dessa audiência é a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert. Seja muito bem-vinda, secretária, ao UPF TV. Eu quero começar já lhe perguntando exatamente para que serve um plano diretor. Bom, obrigada pela oportunidade. O plano diretor, ela é uma lei que fundamenta a ocupação do território da cidade. Então, onde você pode morar, onde você pode abrir um comércio, como você pode construir no território, né? Se eu posso construir prédios, verticalizar, onde vão estar os equipamentos públicos, escolas, né? Essa cobertura de atendimento que os equipamentos têm que ter no território, né? Do acesso, distância das moradias até uma escola, por exemplo, tudo isso está regrado no plano diretor. Assim como toda a parte de mobilidade, vias exclusivas para ônibus ou vias preferenciais, ou como que você vai distribuir essa expansão da cidade no território, ou seja, no terreno, na área geográfica. Infelizmente, a expressão plano diretor ainda é distante para muitas pessoas, mas com todos esses exemplos fica fácil entender o quanto esse documento é importante e regra e organiza a nossa vida dentro de uma cidade. Claro, o plano diretor, ele é a legislação que mais impacta no dia a dia das pessoas, porque se você vai construir ou vai abrir um negócio, você precisa, em primeiro lugar, saber qual o regramento que a legislação prevê para aquele teu terreno. Se você pode abrir uma oficina mecânica em determinado local ou não. Muitas vezes as pessoas abrem um negócio sem consultar antes o plano diretor e depois não conseguem o alvará porque o uso não é permitido. Ou constroem a mais, não respeitam um recuo, né? O plano diretor prevê tudo isso porque ele tem o objetivo de criar uma legislação que organize a cidade buscando qualidade de vida para o bem comum. Secretária, o que é a audiência pública de ontem à noite, cujo objetivo era validar um diagnóstico que foi feito? O que essa audiência pública pontuou?
Bom, ontem nós apresentamos o diagnóstico, que nada mais é do que o levantamento e a compilação de todos os dados da cidade e a análise desses dados. Então, desde o censo de 2010, que foram as informações do IBGE que nós utilizamos e as projeções atuais, todo aquele diagnóstico que a gente fez com as comunidades no ano passado, as oficinas, né, tudo que foi pontuado como potencialidades nos bairros e na própria cidade. Então, o diagnóstico é esse levantamento, é a análise prévia para depois entrarmos com as proposições. Então, ontem ele foi aprovado com algumas pequenas alterações mais formais, não teve nenhuma alteração estrutural, né? Ou de grande impacto. De grande impacto, exatamente. Tivemos uma ótima participação de todos os setores da sociedade, né? Nós tivemos tanto o cidadão comum que pode participar, quanto aquele que representa entidades. Então, tivemos o auditório cheio e entendemos que foi um sucesso a nossa audiência de aprovação. O que acontece a partir disso que foi discutido ontem à noite? Qual é o próximo passo? Bom, agora nós vamos entrar na fase efetivamente de propostas e que a população já está mais ansiosa, porque nós temos recebido muitas colaborações no sentido das proposições. Então, é aquilo que será alterado, mantido, ou as inovações que vão acontecer na legislação futura, né? Vai ser feito um trabalho de oficinas temáticas, em que as pessoas poderão participar conforme o interesse em uma, duas ou em todas estas 11 oficinas temáticas. Qual é o prazo em que todo esse processo deveria estar encerrado? Bom, nós temos um cronograma tentativo que é concluir isto na segunda metade desse ano, depois de setembro, outubro, né, encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei. Mas lembrando que como é um processo participativo e teremos diversas oficinas, ainda audiências públicas, um seminário das cidades, esse processo pode sofrer flexibilização no seu prazo. Perfeito. A gente vai seguir, é claro, acompanhando todos esses processos, porque a comunidade precisa saber o que está acontecendo Super na sua importante cidade. a participação. Obrigada. Um bom trabalho. Obrigada. Olha, o estado está em alerta nesta quarta-feira para chuva intensa e vento forte. Aqui na região, a chuva continua nos próximos dias, porém com menor intensidade. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublados com chuva a qualquer hora, mínima 19, máxima 29 graus. A previsão não muda na sexta-feira, com sol e muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora, mínima 18 e máxima 27 graus. A agência regional do IBGE em Passo Fundo está em novo endereço. Agora ela fica na rua Antônio Araújo, número 1058, 9º andar, no edifício Prime 2 Office, no centro. A nova sede fica ao lado da Justiça Federal. Começa a ser pago a partir de amanhã o abono salarial do PIS/PASEP 2018-2019. O pagamento é para nascidos em janeiro e fevereiro. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2017. A população idosa do Brasil cresceu mais de 55% nos últimos 10 anos e a tendência é que continue assim, crescendo. Até 2050, o país deve ter mais de 65 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Talvez por esse motivo, um mercado está se expandindo, o de turismo para idosos. Reveja essa reportagem. É só chegar na casa da Dona Neuza que já dá para perceber como ela gosta de registrar tudo. E não seria diferente com as tantas viagens que já fez. Ela guarda com carinho muitas fotos e lembranças de todos os lugares que já visitou. A Dona Neuza é um exemplo daquele tipo de pessoa que não tem tempo para preguiça. Além de participar de muitas atividades do CREAT, ainda trabalha como cuidadora de idosos e, claro, sempre arranja um tempinho para viajar com o grupo. Para mim é uma satisfação muito grande, porque a gente conhece pessoas diferentes, a gente aproveita, vê coisas lindas e a turma nossa. E o CREAT também ajuda muito nós, né? E a gente tem muita experiência, né? Porque lá onde que a gente vai, por exemplo, a gente faz outros tipos de atividade, né?
É muita coisa bem diferente, né? Ela, claro, não é a única. Só o CREAT, por exemplo, organiza várias viagens durante o ano para suas turmas. Além disso, sempre tem os encontros regionais e até nacionais nos fóruns dos projetos da terceira idade. Já a Dona Alice, por exemplo, não participa do CREAT, mas compartilha do mesmo gosto da Dona Neuza. Ela, que já foi para Caldas Novas, em Goiás, agora planeja uma nova viagem. Eu, como não saía de casa enquanto tinha o marido vivo, né, ele estava doente. E agora ele faleceu, eu vou aproveitar um pouco a minha vida, né? Sair um pouquinho. Mas para que dê tudo certo no passeio, tanto o CREAT quanto a Dona Alice procuram pela ajuda de empresas que já tenham uma certa experiência no ramo. Não é por acaso que a procura dos idosos pelas agências de viagem tenha crescido tanto nos últimos anos. Inclusive, em alguns lugares, eles já se tornaram o público-alvo. Nosso público-alvo realmente é a terceira idade, né? A gente faz muitas viagens terrestres, rodoviárias, que a gente chama, águas termais, tanto para Caldas Novas, que eles gostam bastante, Termas de Jurema, que é um resort, Marcelino Ramos, que é o mais pertinho aqui, né? E também tem a procura de viagens internacionais, que é Itália, Portugal, Espanha, Medjugorje, que é santuário. E mesmo que esse público já tenha vivido bastante, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Tem que ficar com o telefone em caso de urgência, né? A família, tu ligar a família, colocar os dados para elas, já para deixar em casa, telefone do hotel onde a gente vai ficar, os filhos, a família ficar sabendo onde estão, né? Lembrar do que precisa levar, principalmente os remédios, né? Então tu já coloca ali no papel o que precisa levar, lembretes, né? Os cuidados que a gente tem é sempre ter um acompanhante da agência, né? Seguro viagem, sempre os nossos grupos são grupos exclusivos da nossa empresa, não tem pessoas de outros países ou de outras cidades, né? É sempre nós ofertamos um ônibus e de lá a gente faz todos os nossos passeios. Que viajar é sempre bom, a gente já sabe. O melhor de tudo é que não importa a idade, todo mundo merece dar uma saída de vez em quando. Mas e você? Já planejou a sua próxima viagem? Olha, eu gosto de todos os lugares onde eu vou, porque todos é bem aproveitado, né? Bem assim, a gente se vê bem leve, bem livre, bem, né, à vontade, né? Porque é umas viagens muito sadias, né? Eu acho que é você viver duas vezes, né? Porque as pessoas retornam e no momento que tu vê as fotos, desse preciso voltar, eu preciso continuar, preciso sair mais, né? Que às vezes você se acomoda, né? Tu tem medo de fazer a primeira viagem. Depois que tu faz a primeira, né? Aí tá pronto para as próximas. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite, é sempre em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.